Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo que a gente vai fazer, né, para essa semana que se inicia agora dia 10/2, né? Então eu já queria pedir aí para vocês, sigam a gente, compartilhem o nosso conteúdo que a gente está sempre ajudando, né, fazendo os estudos diariamente, tanto do índice do dólar quanto do Nasdaq, né? Eu faço uma leitura do Nasdaq aqui e depois também coloco no grupo, no Instagram, que está aqui embaixo, né? Na manhã, antes do pregão, a movimentação atualizada ali, já com o que aconteceu na Ásia e na Europa, né? Em Londres. E isso influencia bastante na movimentação do Nasdaq. Então, o estudo aqui a gente faz um apanhado geral. E depois, lá no dia de manhã, no nosso Instagram, já pode seguir a gente lá, a gente faz toda a atualização ali nos stories. Se você está chegando agora, esse canal ele é voltado ao Smart Money, a gente tem muito conteúdo legal aqui só sobre Smart Money, sobre mesa proprietária. A gente também tem um grupo no Telegram que eu quero mostrar aqui para vocês, onde a gente tem o nosso grupo, né, onde tem os assuntos gerais, onde a galera tira dúvidas, a gente fala sobre mesa proprietária. Tem um tópico só com os cupons das mesas proprietárias, né? Dúvidas e tutoriais, tudo que tem no YouTube, né? Quando você precisa de algum tutorial, a gente deixa os atalhos ali. E também ferramentas, indicadores, tudo que a gente usa e que é útil no nosso dia a dia, fica lá dentro desse grupo do Telegram. Então, se você quiser, já participa ali, aproveita, que ajuda demais, né? A turma e a galera tá sempre um ajudando o outro. Então, é bem legal você participar, beleza? E se você quer conhecer mais sobre a nossa sala, tá? Nossa sala ao vivo sobre o Nasdaq, aproveita aí, a gente tá com inscrições aí, a galera tá entrando ainda na sala. Essa primeira semana foi aí só para a gente alinhar processos. A gente acompanha o Nasdaq todos os dias, das 10h30 da manhã até a 1 da tarde, enquanto não tem horário de verão, né? Depois esse horário vai mudar, mas a gente aproveita toda a movimentação da Q-Zone de Nova York operando no horário de maior volatilidade, seguindo os nossos conceitos operacionais, operando devidamente, ensinando e mostrando como é que faz as operações mais estruturadas. A gente já falou sobre a aprovação de mesa proprietária, como que você faz na loucura, como que você faz de forma estruturada. Então, tudo isso no dia a dia a gente vai trabalhando ali na sala. E só lembrando, não é uma sala de call, não é uma sala de sinais, tá? Eu não trabalho dessa forma, é uma sala educacional, onde eu mostro a movimentação, a gente faz as leituras, né? E cada um toma as suas devidas, dos seus devidos riscos, né? E por sua própria conta e risco. Então, se você quer aprender, quer entender a movimentação, a sala é para você. Se você está buscando seguir call e seguir operação, eu já vou avisando que não é assim que funciona a sala. E a sala está indo muito bem, a galera aprende muito, galera fazendo resultados ótimos aí, porque começa a entender o processo e entender como funciona. Porque não adianta nada querer seguir call, seguir sinal, se você quer viver disso, né? Trader profissional não segue call, não segue sinal de ninguém. O trader profissional, ele cria o seu próprio operacional com base no que ele aprende na sua caminhada. Então, esse é o intuito da sala. Beleza? Então, bora falar de gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos começando com o mini índice, né? O mini índice ali logo, nós tivemos o payroll sexta-feira e ele já saiu invalidando essas compras aqui, porque quem entende de smart money, quem entende de como o preço funciona, viu que o preço varreu essa liquidez aqui de cima no payroll e nós tivemos aqui embaixo, ó, a venda que ele deu, né, aqui. Teve aluno que pegou essa venda até aqui embaixo, foi descarregar ela no final do dia. Isso, ou seja, você faz a meta do dia operando de uma forma tranquila e objetiva, né? Mas a galera que opera mais curto,
sim, você teve aqui, né? Nós tivemos na perda dessa mínima dos 5 minutos, você teve um alvo aqui embaixo, mas o alvo primário era o fundo, e por incrível que pareça, ele foi buscar o outro alvo do time frame menor, maior, aliás, né? Então nós tivemos uma movimentação bem direcional aí por conta do que aconteceu no payroll, né? O payroll veio abaixo da expectativa, mas o ganho médio por empregado está alinhado. Isso significa o quê? A economia fica um pouco instável. E aí o que que aconteceu? Tanto aqui quanto lá fora, né? O Nasdaq também, depois da fala do meio-dia ali, da notícia do meio-dia, ele acabou derretendo mais ainda, que foi essa descida aqui, ó, que ajudou, né? Às 9 horas aqui, que é o horário de Nova York, mas é meio-dia, né? Então, o mercado acabou sentindo aí as repercussões do FONC e acabou derretendo tanto o Nasdaq quanto o índice S&P, foi tudo para baixo por conta dessas notícias que vieram abaixo das expectativas, né? Então, o que que acontece? A gente tinha uma expectativa de geração de emprego, ela veio abaixo, mas a galera tá fazendo dinheiro, né? Quem está trabalhando, e aí com isso o Fed vai ter que analisar aí as questões de juros, e o que acontece, né? É inflação versus bolsa, tá? Então isso aí foi um impacto que nós tivemos aí. Mas seguimos aqui, vamos lá para o nosso gráfico de 15 minutos, para a gente entender essa movimentação do preço, né? Que ele está chegando aqui nessa região desse order block, tá? Que a gente tem aqui. E a gente tem, como vocês podem observar, a gente tem uma lacuna muito gigante aqui para baixo, tá, turma? Então, sim, o preço tem alvo para baixo, tá? Deixa eu tirar essas setinhas aqui para não confundir. Então, o preço tem sim alvo para baixo. Vocês têm que tomar cuidado para não ficar querendo caçar fundo e operar contra o movimento, tá? Então a gente tem aqui esse ponto de parada, né? Deixa eu só corrigir a cor dele aqui, de oferta. Esse aqui já foi mitigado, a gente tem essa outra parte aqui. Então eu tenho nesse movimento duas regiões importantes, inclusive essa daqui de baixo, foi onde nós tivemos aí um último ralizão do preço que ele fez nessa movimentação. E aí, quando a gente traz de volta para o gráfico de 5 minutos, a gente tem aqui essa zona verde aqui, ó, que é que é onde fica a nossa tal da piscina de liquidez, né? É onde o mercado, onde o dinheiro mudou de mão. O dinheiro estava até aqui, né? Até esse fundo aqui, ele veio buscar liquidez por conta dos comprados, é a partir do momento que ele rompe, que ele perde essa estrutura. Aqui é o change state of delivery, né? A mudança de mão, e aí agora a gente tem uma expectativa de que o preço possa aí testar os níveis de baixo, tá? Então essa é a observação que vocês precisam ter e prestar atenção, tá? Os pontos que a gente tem aqui são esses, né? Muita atenção porque ele deixa pontos de liquidez atrás, tá? Né? Ó, tem um Fair Value Gap aqui no meio, nos 5 minutos, né? Além dessa movimentação aqui de cima, né? Vamos só ajustar essa região aqui. Nós temos esse outro aqui embaixo que é muito arriscado, tá? Eu estou deixando marcado essa região aqui, mas é como uma forma de atenção, porque o preço teria que quebrar uma estrutura aqui, né? Mostrar reação nessa região, ou até mesmo um sweep aqui para prender todo mundo na compra de novo e aí ele poder dar continuidade na baixa, tá? Então muita atenção nesse ponto. Os principais pontos vendedores estão aqui, ó, tá? É nessa parte de cima, que aí você tem um ponto aqui atrás onde o preço segurou e segurou bastante. Beleza? Bora falar do dólar. O dólar ele acabou chegando no alvo
lá embaixo que a gente tinha marcado. Depois nós tivemos aqui a mudança de característica, né? Aqui. Eu considero aqui como sendo a mudança de característica, porque isso aqui foi tudo inside dentro do payroll, tá? Então a gente teve esse movimento, ele fez essa mudança, voltou até a zona de preço e seguiu o caminho até a parte de cima. Então o preço agora ele foi chegar lá no nosso order block ali do 15 dos 5 minutos, foi até o alvo, né? Ele continua numa movimentação aqui de baixa, né? Ó, ele fez um boss, tá? De novo nessa região aqui e agora ele voltou à zona de oferta. Percebam o seguinte, tá? Por que que esse ponto aqui ele é importantíssimo nessa próxima movimentação? Porque aqui nós tivemos o sweep de liquidez, né? Aqui o preço varreu a liquidez, depois ele deu a venda, onde ele foi buscar o alvo lá embaixo. O que que vocês precisam ter de atenção agora nessa movimentação? Nós tivemos o choque aqui, tá? Deixa eu só tirar essa aqui e usar esse desenho aqui. Nós tivemos o choque aqui, o preço foi direto, né? Eu tenho ponto de liquidez, eu tenho pontos importantes aqui embaixo, tá? Que ficaram aqui nessa movimentação aqui embaixo, ok? Então, o que que vocês têm que estar atentos? Como o preço chegou numa região de oferta, né? A ideia é que ele possa, dali a pouco, segurar aqui dentro desse movimento, fazer mais uma movimentação, aí você tem uma quebra de estrutura e o preço volta para retestar essas regiões aqui embaixo, né? Eu tenho um order block ali, eu tenho um fair value gap aqui logo abaixo. Então são duas regiões importantíssimas e que elas estão, né, na zona de interesse, tá? Só que assim, o movimento que a gente tem agora é o preço chegou numa zona de oferta, ele está retestando uma região importante. Se ele segurar aqui, eu quero pegar uma movimentação para cá e não esperar ele chegar lá para comprar, porque pode ser que ele chegue aqui e passa direto para ir até o próximo ponto de liquidez, até o próximo buy side liquidity, que é ali embaixo, que ainda não foi mitigado, tá? Então ele tem alvo aqui no 5,75 dólar, então fiquem atentos a essas movimentações, tá? Atenção nesse ponto aqui, porque ele rejeitando esse movimento aqui, nós podemos ter alvos ali embaixo, nessas mínimas aqui, ó, ok? Agora, se o preço abrir já voltando aqui, né? Você tem aqui, ó, nos pontos intermediários, né? Esse ponto aqui, que foi a varredura da liquidez, né? Vocês percebam aqui, ó, esse candlezinho, ele fez a varredura dessa mínima e depois nós tivemos uma mudança de caractere. Então aqui a gente tem um movimento onde, se você pensar num movimento curto, nós temos, assim, dentro do range dos 5 minutos, nós temos essa situação aqui, tá? Esse movimento. Então, seria isso aqui para fazer essa movimentação aqui. Ele perdendo essa região aqui, que aí a gente teria uma volta, e caso ele renova aqui, aí nós teremos esse carinha aqui, né? Caso ele renova a máxima, nós temos esse cara aqui como sendo fundo, e aí a gente muda para essa leitura aqui nessa região, tá? Então, essa é a leitura que a gente tem aí para o dólar, para vocês estarem prestando atenção, beleza? E vamos dar aquela passadinha no Nasdaq, vamos lá para o gráfico de 1 hora. O que que nós tivemos aqui, ó? Nós tivemos uma varredura de liquidez aqui nesse topo, né, no gráfico de 60 minutos. Depois ele veio e aí ele fez a quebra da estrutura aqui, tá? E a gente tem agora o alvo como sendo aqui embaixo, tá? Ponto de atenção que vocês precisam ter. Quando a gente olha aqui o gráfico de 60, tá?
aqui nós tivemos uma varredura de liquidez. Percebam, o candle branco que tentou subir, né? Esse pavio aqui dos 60 minutos varreu a liquidez aqui desse topo e ele fechou abaixo, depois dando continuidade. Ou seja, tudo que a gente for pensar em continuidade de vendas, ela está aqui embaixo agora, tá? Dentro desse pavio, ok? Por que que ela está dentro desse pavio? Porque esse cara aqui foi quem fez a varredura de liquidez. Então, qualquer entrada aqui embaixo, teu stop estaria atrás desse pavio, então seria alguma coisa nesse sentido. Essa é a movimentação que a gente tem no Nasdaq, tá? E quando a gente faz essa leitura no 60 e a gente traz para o gráfico de 5 minutos, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó, minha quebra de estrutura. Eu tenho aqui, ó, o meu CSD, né, o estado, a quebra da estrutura. Por que que eu tenho aqui nesse movimento? Porque foi essa aqui, ó, foi essa movimentação que teve a quebra. Então eu tive isso aqui, quebrou aqui e ele me deixou um desequilíbrio de preço, né? E eu tenho uma zona de liquidez aqui. Então, se esse preço voltar aqui, possivelmente nós podemos ter a nossa venda esperando uma continuidade desse preço. E aí, se o preço passar dessa região, dali de cima que eu falei, você acaba tendo aí a mudança, né, para uma nova continuidade de alta. Por isso que eu falei que é importante vocês entenderem a movimentação, né? Ou seja, se o preço varreu a liquidez aqui, que era uma liquidez externa, e eu tenho que ele passou da liquidez interna, né? E está chegando na região. Essa linha vermelha aqui é a POC de todo esse movimento de consolidação, e agora a gente vai ter que ter uma expectativa de que ou ele vai testar essa movimentação mais aqui embaixo, tá? E para que a gente possa esperar uma reversão de movimento, aí a gente precisa ter a leitura de mudança de caractere. Tá vendo? Ó, aqui nós tivemos uma varredura de liquidez. Perceba que eu até deixei anotado aqui, porque o preço varreu a liquidez e fechou a barra dentro desse último fundo. Só que ele continua vindo para baixo, eu não tive a mudança de característica, tá vendo? Ó, eu ainda tenho o preço segurando nessa região aqui. Então, se o meu preço está segurando nessa região, se ele renovar a mínima, pronto, essa varredura de liquidez aqui, ela está invalidada. Agora, a partir do momento que o preço fizer isso aqui, né? Aí eu tenho a mudança e eu posso ter um possível alvo até ali em cima, né? Lembrando que o preço se movimenta assim, né? Zone to zone. Porque aqui a mudança de característica de fato para o preço voltar a subir e validar esse movimento aqui é aqui em cima. Então esse preço ele teria que fazer, ele ia fazer primeiro isso aqui, te dar um movimento de compra, né? Para você chegar aí como um alvo aqui, né? Para entender a rejeição do preço nessa região. E se ele passar direto e fizer essa quebra de estrutura, aí sim a gente tem um movimento de continuidade até lá em cima. Então, esse é o movimento de atenção e é o que vocês precisam tomar cuidado, saber a expectativa de onde para onde o preço está indo. Certo? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente final de semana, né? Final de domingo, início de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.